Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula. Na primeira nós tratamos sobre caligrafia técnica. Nessa segunda nós vamos falar da construção e das normas técnicas que regem a parte de formatos, né? O que seriam formatos? É a construção das folhas de desenho técnico, onde serão inseridas todas as informações, os desenhos, né? Com suas cotas, respectivas legendas, e para isso nós vamos obedecer uma nova técnica que saiu em 2020 e que modifica de certa forma as normas anteriores, ao meu ponto de vista, a facilitar, né, onde a gente tinha larguras de legenda, por exemplo, variável, passa a ser unificado, distâncias para a margem da folha, que também eram variáveis dependendo do tamanho de formato, passam a ser unificados. Então, é, de uma maneira geral, eu acho que essa nova norma traz uma simplicidade nas informações e fazem com que tudo fique mais simples e, e mais bem aplicável, digamos assim, tanto em ambiente físico quanto em ambiente digital, no caso de softwares AutoCAD. Então, eu vou passar para vocês uma breve apresentação, que é um resumo dessa norma, tá? Trazendo os principais pontos, e também vou, no final dessa exposição aqui, vou apresentar e mostrar para vocês como fazer a construção, tá? Utilizando uma régua e formatos A4 e A3 dessas margens, tá? E da própria legenda, só para vocês terem, né, uma breve noção sobre o conteúdo. Então, vou passar aqui para a apresentação. Deixa eu trocar a tela e vamos lá. Tá? Então, essa norma chama Requisitos para Apresentação em Folhas de Desenho. Ela é uma 16752 de 2020. Ela vai trazer justamente esses principais pontos sobre formatos, legendas e outros elementos presentes, tá, nas folhas de desenho para desenho técnico, seja ele qual for. Tá? Ela ainda se baseia nos formatos que a gente já conhecia, para quem já trabalhava com desenho técnico, ela se mantém, né, os formatos A0, A1, A2, A3, A4. Ela tem um desdobramento, ela tem agora formatos estendidos, A3.0, A3.1, A3.2. Eu não vou abordar especificamente esses formatos estendidos, tá? Até porque a gente não tem folhas comercialmente nesses padrões com facilidade de serem encontrados, então eles se aplicam muito mais a arquivos digitais, e por conta disso eu vou me restringir a esses formatos que já são comercialmente conhecidos. Tá? Os principais deles, né, são do A0 até o A4, é o que a gente tem comumente utilizado aí quando a gente fala de principalmente desenho manual, né, à mão livre. Mas a gente tem grandes formatos, como 2A0, 4A0, e formatos menores, e aí eu acho que são menos aplicados, tá, na parte de desenho técnico-mecânico especificamente. Tá? Hoje nós vamos focar no formato A4 e no formato A3, tá? Mas toda a informação aqui que for repassada, ela se aplica a qualquer um dos tamanhos, tá? Só lembrando, né, que os formatos eles se desdobram. Então, por exemplo, um A4 ele é constituído de 2A5, um A3 é formado por 2A4, um A2 é formado por 2A3, um A1 formado por 2A2 e um A0 formado por 2A1. Tá? Então, eles são desdobramentos um do outro em termos de dimensões. Tá? Então, a gente tem a possibilidade de utilizar os formatos na posição vertical ou na posição horizontal. A norma destaca aqui, né, que é conveniente, né, então convém que os formatos maiores que A4 sejam utilizados na posição horizontal. Tá? Então, para fins didáticos, nós vamos usar o A4 na vertical e o A3 e formatos maiores na posição horizontal. Tá?
até porque com o formato A4 na posição vertical a gente consegue um aproveitamento um pouco melhor da área de desenho, tá? Então, fazer esse tipo de opção. Características, tá, que a gente encontra numa folha de desenho técnico ou num formato de desenho técnico. A presença de uma margem, tá, que é uma linha com espessura específica, a gente vai ver na norma, tá, com uma distância da borda da folha determinada também pela norma, tá? E aonde vai ser criado o que a gente chama de quadro, né, ou de margem, né, um quadro dentro da folha onde estará o espaço para inserir o desenho e as legendas, tá? Listas de materiais e outras informações do desenho. Então, vamos começar por esse elemento básico, mas bastante importante. Tá? Eu vou dar ênfase aqui ao formato A4 e A3, mas se vocês olharem aqui, eles se mantêm todos iguais. Então, a margem à esquerda da folha é uma margem de 20 milímetros, tá? Lembrando que as dimensões são todas em milímetros. Então, está 20 milímetros à esquerda e as restantes, né, as margens restantes, superior, inferior e lateral direita, né, estará a 10 milímetros de distância. Tá? A primeira pergunta que pode surgir é por que a da esquerda tem um recuo maior. Isso se deve a processos de encadernação, arquivamento, né, que normalmente sofrem a furação na parte esquerda da folha, né, quando a gente encaderna um livro ou encaderna qualquer coisa, a gente faz o encadernamento na margem esquerda. Então você precisa ter um recuo maior que possibilitará a presença dessas margens. Largura da linha do quadro, tá? Então, qual que é a espessura da linha que você vai utilizar para criar esse quadro? A norma pede 0,7 milímetros, tá? Então, se você tiver uma lapiseira 0,7, você vai utilizar essa lapiseira, né, com essa espessura de grafite para criar essa margem do desenho. Dentro da folha, tá? Dentro dessa margem que foi criada, né? Essa margem está aqui, essa linha mais espessa, vão aparecer a legenda, tá? E um espaço para informações complementares. Esse espaço, preferencialmente, deve ficar acima da legenda. Então, essa região aqui é destinada para outras informações, tabelas, gráficos, informações adicionais que complementam o projeto, digamos assim. Tá? Então, o espaço de desenho ficaria, tá, definido nesse ponto aqui. Mas existe uma variação que é utilizar a parte inferior, tá, um pouco acima da legenda, e a parte lateral, que também pode trazer essas informações. Tá? Então, é uma variação, é uma opção alternativa. Tá? Preferencialmente, a gente deve utilizar a parte direita acima da legenda para fazer a colocação dessas informações complementares, mas, né, dependendo do desenho, do formato e da utilização da folha, pode-se adotar também essa possibilidade para informações complementares. Tá? Quais seriam essas informações complementares? Tá? Explicações, instruções, referências gerais, desenhos esquemáticos, tabelas de revisão, lista de itens. Tá? Para quem ainda não conhece desenho técnico, as informações de desenho técnico, depois, né, conforme o curso vai se desenrolando, vocês vão aprendendo, né, em que momento utilizar cada uma dessas informações, tá? E como fazer isso. Então, aqui na estrutura preferencial, que é acima da legenda, e um exemplo na estrutura alternativa, que seria na parte lateral, acima e lateral da legenda. Seria na parte inferior da folha, né, digamos assim. Aplicações de linhas no desenho.
Tá? Tem outra norma, a gente vai voltar nela mais para frente, eu só vou passar rapidamente falando e mostrando, tá? A questão de larguras, que seria espessuras de linha e os seus tipos. Tá? Então, no desenho técnico, a gente vai ter linhas largas, linhas estreitas, linhas à mão livre, linhas zigue-zague, e aí cada uma delas, né, vai ter aqui suas aplicações. Então, linhas largas para contornos e arestas visíveis, linhas estreitas para linhas de cotas, linhas auxiliares, linhas de chamadas, achuras, tá? Todos esses elementos farão parte aí do conhecimento de vocês. Tracejada larga, tracejada estreita, traço ponto com extremidades e mudança de direção largas, traço e ponto largo, traço dois pontos estreito e aqui as principais aplicações. Tá? Aqui é um desenho onde mostra de uma forma geral cada uma das aplicações. Então, se você quiser identificar aqui, por exemplo, linha J1, né? O que seria a linha J1? É essa linha aqui, ó, traço e ponto largo. É uma indicação, né, das linhas ou superfície com indicação espacial. Então, serve aqui de referência, vocês podem voltar lá e conferir cada uma delas. Tá? Voltando para a norma, voltando para a parte de legenda, tá? Dentro da folha, dentro desses formatos, vai o que a gente chama de legenda. Tá? O que seria uma legenda? A legenda é onde vai todas as informações relacionadas ao projeto. Tá? Aqui tem algumas delas listadas pela norma. Então, por exemplo, designação da firma ou proprietário legal do projeto, o título, o número de identificação, tipo de documento, responsável, autor e aprovador, projetista, desenhista, verificador, data de emissão, escala do desenho, número de indicação sequencial da folha, então é a folha 1 de 10, é a folha 2 de 10, 5 de 10, qual que é a folha, né, dentro de um projeto que tem vários conteúdos, qual que é essa numeração, nome do responsável técnico, título profissional, registro, né, por exemplo, se for um engenheiro, então engenheiro, responsável, né, o nome da pessoa, o registro, se for um arquiteto, se for um técnico, né, qualquer um que tenha uma titulação e que tenha um número de registro de classe, por exemplo. Subtítulo são campos que podem ser inseridos, tá? Dados de projeto, nome, localização, né? Se for um terreno, pode ter o nome da rua, o número do lote, né? Para a parte arquitetônica, indicação de métodos de projeção, se é primeiro ou terceiro diedro, nome do arquivo eletrônico, né? A gente tem trabalhado cada vez mais com software, então colocar ali qual que é o arquivo eletrônico que originou aquele desenho, unidade de medida utilizada, se é milímetro, se é polegada, índice de revisão ou da versão, né? É a versão 1, versão 2, é a revisão 1, revisão 2, total de folhas também, idioma, para quando se trabalha de forma mais internacionalizada dentro de uma empresa, né, multinacional, você pode estar com, né, uma língua específica, apesar da maioria, né, adotar o inglês quando está se tratando de projetos internacionais, mesmo assim pode-se ter, né, projetos em alemão, em francês, italiano, chinês e assim por diante. Tá? Então, a norma traz agora essas novas possibilidades para introdução da legenda. Tá? Uma das características que mudou, e a gente pode chamar atenção, é a largura da legenda. Antes ficava entre 175 e 178, agora foi normalizado, né, normatizado de forma igualitária para todos os formatos, 180 milímetros. Tá? Então a largura da legenda ficou fixa em 180 milímetros, mas a sua posição permanece sempre no canto inferior direito, tá? Independente da folha estar na horizontal ou na vertical. Então a partir desse canto inferior, desse ponto aqui, da margem, tá? Quando vocês forem construir, vocês vão medir 180, né, milímetros
para dentro. E aí a altura aqui, a altura é livre, tá, gente? Vou mostrar aqui agora um exemplo, fica mais fácil para vocês. Esse é o exemplo que veio na norma, tá? Esse aqui é o exemplo que está na norma ABNT. Então você vê aqui os elementos todos que ele pede, né? O nome do projeto, qual que é a área, o tipo de desenho. Aqui tem o status, tem subtítulo, tem o número, tem o idioma, tem a escala, tem a data da emissão, tem os dados técnicos com CREA do responsável, quem que verificou o projeto, quem que foi o projetista, quem que foi o desenhista, quem que é o cliente, né? Qual que é a marca pode ter a logo da empresa, pode ter, né, informações, qual que é a folha, né? Aqui está a folha 1 de 1, mas poderia ser, qual que é a revisão, né? Então a primeira revisão. Vocês podem ver que a altura aqui é variável, tá? Então, essa altura da legenda vocês podem trabalhar conforme a necessidade dos dados. Aqui um outro exemplo, tá? Da Companhia Vale do Rio Doce. Peguei essa informação, né, da internet, mas você vê que o nome do projeto, qual que é o destaque ali, qual que é o produto, aprovação, verificação, desenhista, escala, revisão, cota, né, que seria a unidade de medida, a data, número do desenho, número do projetista, código, folha, tá, e o carimbo da empresa. As informações são essas, tá? A ordem delas ou como vai ser colocada dentro, tá, da legenda fica a critério do projetista. Então vocês, né, caso não estejam trabalhando numa empresa que tenha isso, né, planejado, definido, né, esse carimbo, essa legenda para botar nos desenhos, vocês podem criar colocando as informações onde vocês entendem ficar melhor para a compreensão de quem estiver lendo. Tá? Fica a seu critério. O desenhista, no desenho técnico, conforme vocês vão ver mais para frente, ele tem uma grande responsabilidade por tentar trazer a informação de forma mais fácil, mais legível, mais clara para quem vai interpretar o desenho. Então a gente tem esses formatos e os formatos grandes, acima de A4, tem dobraduras, tá? Então a gente tem uma sequência de dobras que são realizadas para deixar os formatos todos do tamanho de um A4. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue arquivar, seja o formato A0 com A4, A1 com A4, ou até o A3 com A4, dentro de um mesmo padrão. Tá? Então aqui está a sequência de dobras, as marcações, como que são feitas, tá? Aqui do A2 e do A3, e o A4 obviamente não tem dobradura, porque ele já está no formato. Eu vou mostrar para vocês, né, como criar agora esses formatos e legendas, e aí depois a gente volta para fazer essa dobradura aqui a partir dessas marcas. Então vamos lá, deixa eu mudar aqui a câmera para a mesa. Tá? Acho que agora vocês devem estar vendo. Essa aqui é a mesa. Eu vou começar com o formato A4, tá? Eu vou pegar aqui duas folhas só para ficar mais nítido para vocês a marcação. Então vamos lá. Se a gente for trabalhar, o que vocês vão precisar para fazer esse exercício? Tá? Vão precisar de um lápis comum, ou se vocês tiverem a lapiseira técnica, tá? Espessura 0,7, para fazer dentro da norma. Se não tiver lapiseira, a fim só de exercitar, pode usar um lápis comum. E uma régua, tá? Que a gente vai precisar. Uma régua graduada em centímetros, tá? Ou em milímetros, para a gente poder fazer as medidas. Tá? Então, conforme a norma, o que a gente viu? Se você olhando a folha de frente, da esquerda para a direita, a gente vai ter que ter 20 milímetros. Na margem superior 10 milímetros, margem direita 10 milímetros e margem inferior 10 milímetros também. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu não estou trabalhando com esquadros porque ainda não chegamos lá, né? Então, o que eu vou fazer aqui basicamente? Eu vou pegar minha régua, vou posicionar o ponto zero, vou começar pela margem esquerda, tá?
Vou marcar o ponto zero aqui, bem na borda da folha, e vou fazer uma pequena marca em 20 milímetros. 20 milímetros corresponde a 2 centímetros, tá? Então, faço a marca, eu vou criar pelo menos umas 3 marcações na folha, tá? Para ter absoluta certeza que eu estarei traçando, né, reto aqui uma linha. Então, posiciono a régua, reunindo os pontos que eu marquei. E faço a marcação aqui. Agora eu vou fazer a medida aqui no canto inferior. Vou subir um pouquinho a folha aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Vou pegar a régua, marcar aqui 10 milímetros. E vou fazer a marcação. Mesma coisa, faço 3 marcações horizontais para garantir que vai ficar uma linha mais reta possível, né? Já que a gente não está utilizando esquadro e não tem uma mesa, né, nem uma régua T para fazer a marcação correta. Eu vou tentar posicionar aqui, descontar 10 milímetros já, para não ter que apagar muito a linha. Agora venho para a lateral direita da folha. Faço o mesmo procedimento, marco 10 milímetros aqui. Faço pelo menos 3 marcações. Posiciono minha régua, tentando alinhar o máximo possível os 3 pontos que eu criei. Faço a mesma marcação em cima. 10 milímetros, 10 milímetros e 10 milímetros. E fecho o quadro. Tá? Tento posicionar aqui o mais alinhado possível. E fecho esse quadro. Tá? Então eu vou ter aqui minha folha, meu formato, com a margem já colocada. Vocês podem ver que aqui a gente tem uma margem de 20 e restante aqui 10 milímetros. Tá? A nossa legenda, como a norma pede, tem 180 milímetros. Tá? 180 milímetros já é a distância, tá, da largura, tá, das nossas margens aqui no formato A4. E com relação a isso, a gente já pode definir uma altura máxima para ela. Tá? Evitem fazer uma altura de legenda muito grande, porque a sua área de desenho vai ficar muito pequena. Tá? Eu aconselharia vocês tentarem desenhar uma legenda aqui com no máximo 50 milímetros, seriam 5 centímetros, a partir da margem da folha. Tá? Então, se eu fosse tentar criar uma legenda, eu tentaria criá-la dentro de um padrão que fique mais ou menos em 50 milímetros a partir da margem aqui da margem inferior que a gente acabou de desenhar. Dessa forma a gente tem uma grande área de desenho e que vai atender a gente super bem. Tá? Como eu falei, os elementos aqui ficam livres, vocês podem posicioná-los da maneira que vocês acharem melhor, mas como a gente está trabalhando com assuntos acadêmicos, né, eu preciso, por exemplo, quando a gente trabalha na universidade, né, ou está fazendo um curso de graduação, você precisa colocar qual que é o curso,
qual que é a sua turma, seu nome, nome do professor, né? O título do desenho, aí vem unidade de medida, data, né? Todas aquelas informações que a gente já viu que aparecem, tá, num documento de uma empresa. Muitos deles vão trazer, né, a informação como se fosse a universidade, a sua empresa. Tá? Agora eu vou fazer o segundo exercício. Esse aqui é um formato A4. Tá? Se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar aqui abaixo, da margem inferior à direita, A4. Tá? Fica aqui para vocês visualizarem. Agora eu vou criar um formato A3. O formato A3 nada mais é do que a união de duas folhas A4. Tá? Eu não tenho uma folha A3 aqui para fazer o desenho. Não sei se todo mundo vai ter em casa. Então, dessa forma, o que eu vou fazer? Vou colocar dois A4s lado a lado. Tá? Só para fazer esse exercício. Vou colar as duas folhas, de forma a me permitir, né, fazer o exercício, ou treinar pelo menos, a criação desse exercício. Só um minuto aqui que eu perdi a ponta do Durex. Incrível que pareça. Se vocês tiverem a possibilidade de comprarem a folha 3, fica melhor, fica mais fácil, tá? Então aqui, colei as duas folhas, viro, né? Deixo o durex do lado de trás. E vamos trabalhar mesmo as mesmas dimensões, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar com a margem esquerda, marcar 20 milímetros, pelo menos 3 marcas, para conseguir fazer uma reta o máximo que a gente conseguir na paralela aqui da folha, a linha. Faz a marcação. E aí marca aqui a parte inferior, 10 milímetros, como a gente fez no formato A4. Façam pelo menos aqui. Se você não tiver uma régua muito grande, faz mais do que 3 marcas, tá? Para ficar bastante adequado para o formato. A linha, o máximo possível. Traça. Movimenta a régua. Faz um alinhamento. E traça. Aqui não ficou bem encaixado. Vamos fazer a parte superior. Marca 10 milímetros. Façam pelo menos 3 marcas ou mais. Já que o formato é maior, né? Pelo menos a minha régua aqui tem 30 centímetros. Ou 300 milímetros para quem quiser ficar só com a ideia dos milímetros. Então, é até melhor a gente conversando só em milímetros. Passa a linha aqui. E aí, por fim, a borda direita aqui da folha, para a gente dar continuidade. 10 milímetros de cada lado.
faz o alinhamento, os 3 pontos e traz. Segura firme a régua com a mão, a outra faz o movimento de ir e vir com o lápis. Então aqui a gente já tem as margens da folha. A nossa legenda, a partir da margem, né, desse ponto, a gente vai medir 180 milímetros para dentro. Então eu vou pegar a régua, botar aqui com 180 e vou marcar aqui onde vai acabar a minha legenda. Coloca um pouquinho mais para cima, faço mais uma marquinha aqui. A minha legenda teoricamente deve ficar aqui nessa posição. 180 milímetros a partir da margem direita inferior. Marco aqui, a altura eu botei 50 para ficar igual ao do A4. Aqui, ó. Tá? Existe a possibilidade, tá? A norma também pode solicitar que você marque o centro da folha, tá? Tanto na horizontal quanto nas verticais. Tá? Mas o mais importante aqui no A3 é a gente fazer a dobradura. Tá? E para fazer a dobradura a gente precisa criar alguns pontos de referência. Como a gente viu na norma, são 2 pontos de dobra. O primeiro a 190, tá? E o outro a 125. Tá? Mas eu vou ensinar uma coisa mais simples para vocês. Vou ensinar o pulo do gato aqui, pelo menos para o formato A3. Tá? A primeira dobra ela acontece no final da legenda. Tá? Então, a 190 da borda da folha. Se a gente medir aqui, no final da legenda está a 190 da borda da folha. Então, eu vou vir aqui em cima e só vou criar uma marcação a 190 no final da folha. Então, vou criar uma marcação aqui para eu saber onde eu vou dobrar. Tá? Então, aqui, o segundo ponto de dobra está aqui no final da legenda. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma dobra para cima. Então, o que eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Rotaciono, deixo a parte com a margem maior para cima e crio uma dobra juntando o ponto que eu marquei em cima com o final da minha legenda aqui. Tá? Vou alinhar o papel aqui. Só cuidado para não passar a mão em cima do grafite demais, porque ele acaba sujando, tá vendo? Então criar uma dobra na folha, uma dobra para cima. Agora, para eu completar, eu pego essa dobra e levo até encontrar a margem. Tá? Eu faço a legenda, o final da legenda aqui, ó, chega na margem esquerda aqui, ó, que eu acabei de criar. Dessa forma, está dobrado o nosso A3, tá? Com as dimensões corretas da norma. Tá? Se você pegar essa distância que está aqui, tá? E olhar na norma, você vai ver que ela está dentro do solicitado. 125. Se você pegar a régua e colocar aqui, 125. Então está tudo certo. Essa dobra é 125, essa segunda dobra é 190. Tá? E o mais importante, ele vai se transformar em um A4. Tá? Qual que é a vantagem disso? Na hora que eu encadernar, aqui, ó, colocar um grampo ou encadernação
né, tipo caderno, eu vou poder passar as páginas, né, com tranquilidade e ainda assim expandir os formatos maiores. Então eu passei aqui, ó, mas eu consigo expandir o A3 e voltar para a encadernação. Então para isso que serve essa margem maior, tanto no formato A4 quanto nos formatos restantes. Tá? Para gravar eu vou botar aqui A3, tá? Para vocês ficarem atentos. Tá? Para os alunos, vocês vão criar a legenda de vocês com aquelas informações que a norma pede. Tá? Nome da faculdade, nome do curso, seu nome do professor, o título, tá, dessa atividade. Você pode botar como título criação de formatos, tá, e legenda. E é isso. E aí você distribui conforme você achar mais adequado as informações dentro da sua legenda. Tá? Por hoje é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Até mais.